Olá, boa tarde. Estamos aqui de novo com mais uma live do Floresci e hoje nós vamos bater um papo com o Cleverson. Ele é um pai de anjo. O filho dele, o único, Felipe, partiu há 5 anos e vamos conversar com ele um pouquinho, saber como é esse lado do homem, que geralmente é um luto invisível, né? Ele tem que engolir o choro e ajudar a esposa, trabalhar. E vamos ver como que foi o processo do Cleverson. Ele já entrou, vou chamar ele. Eu peço para vocês também ir no canal do Floresci. Nós temos um canal no YouTube, chama Projeto Florescinador. Vai lá e se inscreve, porque a gente precisa de 1.000 inscritos para que a gente possa fazer live lá também. Tá bom, pessoal? Já vou chamar o Cleverson. Opa. Oi, Cleverson. Oi, Simone, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, bem você? Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Se É um prazer estar ajeitou? Vou aqui pedir para. participando da live. Hoje, no Dia dos Pais, né, para a gente estar aqui participando, falando um pouco da nossa história, falando um pouco da nossa vida, né, no caso do luto, né, que a gente passou, né, e poder estar ajudando alguns pais também que têm passado por essa luta também. É isso aí. Hoje é um dia delicado e especial, né? Com certeza. É um dia que a gente, assim, né, um pai que perdeu um filho hoje é um dia, assim, acaba ficando triste, né, um dia, porque não pode estar junto com o filho, né, tá, né, só somente a saudade, né, vem aquele dia, aquela tristeza, né, de não poder estar ali abraçando o seu filho, estar junto, né, mas a vida, né, da gente continua e a gente tem que estar, sabe que nossos filhos estão em bom lugar, né, o anjo está em excelente lugar, e a gente tem que estar seguindo em frente, né, e dando força para outros pais também, né, que estão passando por essa situação. Verdade. Vamos começar, Cleverson. Você falando um pouquinho de você. É, o Felipe ficou com você até 9 anos, né? Isso mesmo. O Felipe faleceu no dia 13 de janeiro de 2017, né? Já faz 5 anos que ele faleceu já. Foi uma coisa muito, muito inesperada, né? A gente não esperava por isso, ele não estava passando por problema de saúde, então quando está passando por um tratamento, algum problema de saúde, a gente está ali, né, na luta, né? E infelizmente, né, acaba, né, nunca ninguém está preparado para perder um filho, mas está ali lutando, né? E no nosso caso foi diferente, porque a gente perdeu o Felipe, assim, foi uma coisa inesperada, uma coisa que aconteceu, assim, rápido, né? Foi uma coisa que pegou todo mundo, tirou o chão do pé de todo mundo, né? Não só meu, da minha esposa, mas como da família toda, né? Dos amigos, todas as pessoas próximas da gente. Ele acabou falecendo, assim, foi uma morte súbita, né? Uma morte rápida, um infarto fulminante que na hora pegou a gente, assim, né? Não tinha como imaginar, né? Como a gente ia, né, reagir na situação, né? Foi uma coisa bem complicada. E o Felipe, assim, a gente conviveu com ele 9 anos, eu e minha esposa, a gente era um filho que a gente amava muito, cuidava muito, né? Tava ali sempre presente, uma família que a gente procurava estar sempre junto em tudo, né? A gente saía junto para passear, estava sempre presente na escola, presente em todos os eventos que ele tinha na escola, a gente estava presente com ele, participando, incentivando ele em tudo, né? E então a gente, em todos os momentos a gente tinha uma família que estava sempre ali junto, né? Então, quando aconteceu, né, infelizmente veio, né, essa situação da gente estar passando por esse luto, né, de Deus estar recolhendo o nosso filho, a gente foi bem difícil, né? Continua sendo difícil, né? Bem difícil porque a gente estava ali muito, era muito, muito apegado, muito unido, né? Tava sempre junto, então a gente passou e está passando por essa situação, né? Já faz 5 anos, né, que ele não está mais com a gente, né? Mas a gente crê que está lá com o Senhor Jesus e tá bem, né? Eu creio que é um anjo, né? Que a gente, igual a gente fala, né? Pai de anjo, mãe de anjo, né? E eu creio que ele está muito bem lá hoje, né? Então o que conforta a gente é isso, né? Saber que Deus ele sabe todas as coisas, né? Sabe todos
tudo que ele faz é perfeito, né? Ele não faz nada que não seja perfeito. Então ele sabia, né, que ele precisava dele lá, e a gente, como no nosso tempo aqui, a gente pôde dar o melhor para ele, né, dar a melhor educação, dar carinho que ele precisava, né? Hoje ele tá, a gente crê que está junto com o Senhor Jesus, e muito melhor que a gente aqui hoje, né? Isso é o que conforta a gente, né? Mas, assim, eu sei que é bem difícil, né? Tem pais acompanhando, ou tem passado por esse luto, né? Onde tem, né, sido muito difícil, muitos pais não conseguem se levantar, né, se reerguer, estão lutando com todas as forças, né? Tanto as mães também, né, que estão nessa luta, né, na luta do luto, né? E tem passado por muita dificuldade. A gente sabe que não é fácil, né? Que é muito difícil, é dia a dia, né? Então a gente é um dia após o outro, né? A gente tem que viver. E a gente, assim, o que tem para falar para essas pessoas, né, que estão passando por esse luto é que elas continuem lutando, continuem, né? Não fácil não vai ser, mas Deus é, assim como foi com a gente, né? Comigo, com a minha esposa, tem dado força para a gente, Deus vai dar força para essas pessoas também, tá, né? Vencendo, né? Dia a dia, né? Vencendo o luto dia a dia, tendo força, né, para continuar, porque não é fácil realmente, né? Você e a Vânia são bem amigos de Deus, né? Estão na igreja e o Felipe faleceu na igreja, né? Isso realmente foi na igreja. Foi no dia 13 de janeiro, a gente chegou na igreja, né, para participar de um culto, onde a gente é obreiro na igreja, né, a gente ajuda, auxilia lá o pastor na igreja. E a gente chegou, a gente estava lá, como ele sempre chegava todos os dias, eu era muito amigo do filho do pastor que tinha a mesma idade dele. Aí ele acabou chegando, né, tchau mãe, tchau pai, vou brincar, né, e foi antes de começar o culto. Aí, uns 15 minutos mais ou menos que a gente estava na igreja, a gente recebeu a notícia que ele tinha desmaiado. E foi na hora que a gente foi ver, realmente ele já tinha, né, sofrido um infarto e já estava, né, praticamente sem vida, né? Foi feito os primeiros socorros, tudo, dentro da igreja, tudo, né? Pelo pastor, por enfermeiros que estavam presentes na hora, né? E foi socorrido muito rápido também. Então, foi uma coisa assim que, né, muito rápida, né? Então a gente, né, não teve aquela reação de nada, né? Foi bem difícil para a gente, né? Tanto é que para a família, para amigos também, né, que estavam sempre convivendo com a gente, né? Conhecia o Felipe e foi bem difícil, né? Eu nunca tinha ouvido falar de criança sofrer infarto. Na verdade, o único que eu ouvi até hoje foi o Felipe. Vocês já ouviram? Vocês. Porque assim, é um susto, né? Uma criança ter um infarto, realmente tira o pé do chão. Você já tinha ouvido falar? Não, até então a gente nunca tinha visto falar sobre essa situação, né? Pra gente, assim, né, não imaginava, né, uma criança, né, assim, como a gente olhava para ele e via uma saúde perfeita, né, assim, porque ele nunca tinha reclamado de problemas de saúde, nunca reclamou de nada, praticava esporte na escola, educação física normal, nunca sentiu nada, nunca a gente, né, nada que precisasse a gente estar, por exemplo, se preocupando, né, a gente estar levando, fazer os exames específicos, né, para essa situação. Então foi uma coisa assim que a gente não imaginava, né, não chegou a ouvir histórias de pessoas assim que tinha acontecido isso, né. Uma coisa assim bem diferente, né, porque assim, o que acontece? A gente vê que quando Deus ele quer levar, né, não tem quando ele quer levar os dele, né, não tem como a gente imaginar, né, a forma. Foi uma forma tão rápida assim que ele, por exemplo, não passou por uma situação difícil de estar ali, né, sofrendo, de estar passando por uma coisa rápida que Deus pegou e catou e levou, né? Não tem outra explicação, né? Isso separou para ele, né? E por isso aqui é meu, eu vou levar e não tem jeito, né? Vocês e você chegou a ficar com raiva de Deus? Porque, tipo, você estava na casa de Deus. Porque já teve outras pessoas que eu conheci que estavam na igreja também e aconteceu e a pessoa ficou com muita raiva. Então, assim, eu e minha esposa, a gente, o que acontece? Como a gente é muito apegado com Deus, né? A gente se apega muito a Deus, então a gente sempre coloca ele na frente de tudo, né? O que acontece? Vem os pensamentos, aquelas sugestões na mente da gente, mas por quê? Mas por quê? Só que assim, eu e minha esposa, a gente nunca parou para questionar Deus, de falar assim, meu Deus, por que que aconteceu isso? Ou para que que aconteceu isso? A gente
vem aqueles pensamentos, mas assim, né, soprado na mente da gente, para a gente poder ou querer cobrar alguma coisa de Deus, né? Mas a gente sempre, sim, procura olhar pelo lado da fé, né? Olhar que por exemplo, a gente tinha feito tudo de melhor, né para ele, tudo. E é difícil assim você falar assim, colocar a culpa em Deus, né? Porque Deus, eu sempre confiei, sempre assim como cristão, eu procurei entender que Deus, ele faz as coisas perfeito, né? Deus não faz as coisas assim, igual a gente, né? A gente tem muitas vezes a gente relaxa numa coisa, faz as coisas erradas, mas, relaxadamente, né? Mas Deus, ele faz tudo perfeito. Então, eu parei sempre nas minhas orações, eu pedi para Deus, meu Deus, mas eu sei que o Senhor fez o que o Senhor fez, é porque tem um motivo, tem algo, né, que o Senhor reservou para ele, reservou para a gente, né? Então, a gente vai lutar, vamos continuar lutando, vamos cada vez buscar mais forças em Deus e assim, eu nunca questionei Deus, né? Nunca questionei Deus. Eu Você entendo muito bem, assim, Vocês decidiram eu olhar decidi, no mundo da fé. sim, a gente decidiu. Tanto é que o Felipe ele faleceu numa sexta-feira, aí a gente, por exemplo, sepultou no sábado, aí no domingo a gente tinha culto na igreja, que era o culto da manhã, né, que é o principal, bem cedo. A gente acordou assim, sabe, a gente, sem os pés no chão, né, porque não é fácil você perder um filho, né, porque o filho é como se a gente tirando um pedaço da gente, né. Então a gente olhou um para o outro e falou assim, olha, a gente não tem não adianta a gente ficar chorando aqui, não adianta a gente se desesperar. O que a gente tem que fazer é buscar em Deus. Vamos buscar força. A gente pegou, foi para o culto na igreja, a gente não conseguiu falar nada, a gente não conseguiu orar, não conseguimos nada, só choramos. Mas ali a gente sentiu que Deus, Deus, ele pegou a gente na mão dele, né? Pegou a gente no colo, né? E deu aquela força para a gente, né? Falou assim, ó, eu vou continuar com vocês, sou com vocês e eu sei que vocês vão vencer essa luta, né? Então a gente cada vez a gente se apegou mais ainda com Deus, né? Procura se apegar mais ainda com Ele. E tem se apegado, né? Porque a gente sabe, né, como é difícil, né? Hoje, você perde um familiar, perde um amigo. A gente estava conversando hoje, né? Tem pessoas, por exemplo, que hoje a gente sente muita saudade das pessoas, né? Que a gente perdeu, por exemplo, igual no caso do Felipe, igual os familiares que a gente perdeu, né? Que partiram, né? De alguma forma ou de outra. E um dia a gente vai ser a saudade de alguém também, né? Então, só Deus mesmo para dar força para a gente, né? No caso, se não for Ele, a gente não consegue ficar de pé, não consegue vencer, né, as lutas do dia a dia, né, as dores, as tristezas. Não que a gente não deva chorar, não deva, né, se entristecer, a gente vai se entristecer, tem dia que a gente vai estar triste, tem dia que a gente vai estar feliz, e todo dia a gente vai estar lembrando, né, igual o Felipe, a gente lembra todo dia, falar que a gente lembra tudo, né? Lembra nos momentos que a gente, por exemplo, tem alguma coisa que a gente vai fazer que ele gostava de fazer, a gente está lembrando. Todas as situações, não tem como falar, não estou lembrando todo dia, né? Mas a gente tem dia que a gente lembra com tristeza, tem dia que a gente lembra com alegria, né? Então, e a gente é um filho, a gente nunca vai deixar de esquecer, vai deixar de... Por mais que a gente fale assim, talvez, está feliz tudo, mas não tá, mas a gente está sempre lembrando e em todos os momentos a gente está ali, né? Por exemplo, o pensamento da gente está sempre ali, né? Não tem jeito de falar que não tem. É a luta, a nossa luta, né? A nossa luta diária. É, eu vejo que você e sua esposa são muito unidos. É, e muitos casais se separam. Tem estudos que dizem que 80% dos casais que perdem filhos se separam. É, vocês chegaram a enxergar algum conflito? Vocês teve um, porque eu vejo que maior peso da separação é a mulher achar que o homem não sofre, porque o homem sofre diferente, né? E vocês com vocês foram diferente, como que foi? Então, a gente, assim, eu e minha esposa, a gente sempre foi muito próximo um ao outro, né? A gente sempre, nos momentos bons, nos momentos ruins, a gente sempre teve um unido ao outro, né? Então, essa situação, o que que fez pra gente? No nosso caso, ela fez a gente se unir mais ainda. A gente procurou estar mais unido, né? Um ajudando o outro, porque ela passa os momentos dela, né? De dor, de tristeza, que ela tá ali, né? Sozinha, né? Tudo, mas que ela precisa estar sozinha ali, falando com Deus ou buscando ali a força, né? Mas, assim, a gente acabou se unindo mais. Infelizmente, a gente sabe, né, de muitos casais que, por exemplo, acabaram, né, se separando, ou acabou
causando né, muitos problemas no casamento por conta disso mesmo, realmente, porque tem muitos, igual o homem, por exemplo, igual você estava falando, o homem, ele sofre de uma forma diferente, né? O homem, muitas vezes, ele se fecha, ele não consegue conversar, não consegue falar do luto dele, né? Daquela dor que ele está sentindo. Isso aí afeta muito o relacionamento também, né? Porque talvez a esposa olha ali e fala assim, mas ele não está sofrendo, ele não está demonstrando, né? Ele é fechado, ele está com aquela, como fala, parece uma pedra, né? Mas não é realmente o homem, ele sofre sim, mas é de uma forma diferente, né? Ele não consegue demonstrar esse sentimento, né? Muitas vezes se fecha, ele quer mostrar aquela força, né? Realmente para a esposa ou para a família, né? Que ele está ali, que está forte, que está, né, de pé, né? Mas só que, assim, a gente que é homem, a gente tem que entender também que tem um momento que a gente tem que, né? Se a gente não tá conseguindo vencer só, a gente tem que procurar ajuda, tem que estar, né? É, procurando uma ajuda para poder desabafar com alguém, conversar, porque tem horas que a gente ainda precisa conversar com alguém. Eu, assim, eu sou uma pessoa que gosta muito de falar, né? Então eu sou bem, falo até demais, né? Então, assim, por exemplo, eu não tenho problema de falar, né, do que a gente passou, da situação que a gente passou. Então isso aí não acontece comigo, mas tem muitos pais, né, que não conseguem, né, dialogar, não conseguem conversar, e acaba muitas vezes contando, né, tipo assim, acaba causando um contrito no relacionamento, né, por quando ele não querer falar, ou a esposa cobrar ele de alguma coisa, né, ou ele cobrar a esposa. Infelizmente, isso é muito complicado, né, mas a gente, assim, no meu caso, a gente se uniu mais, né, a gente procurou estar, um entendendo o outro, né, um se ajudando mais com o outro, porque nesse momento, o mais importante é o casal estar unido, né, a família estar unida, né, estar um ajudando o outro, porque não é fácil, realmente. O luto, ele tanto pode aproximar, né, muitas vezes, como também, né, separa, mas a gente tem que procurar se aproximar mais, né, procurar estar se unindo à família, unindo mais a família, unindo mais, né, se unindo mais com a esposa, conversando, dialogando, para que venha um ajudar o outro, né, porque esse momento é um momento que um precisa do outro, né, precisa estar ali estar os dois de mão dados, os dois lutando juntos, né, porque um sozinho é mais difícil cada um no seu canto ali separado, é mais difícil de vencer essa dor, né, esse luto. Então o casal precisa realmente estar unido um com o outro ali, um ajudando o outro. Verdade. E são as únicas pessoas que mais estão sofrendo, né? Então não tem o porquê sofrer sozinho. Você tem muitos homens que têm um momento de cair. Segura, segura, segura no início, sabe? E segura muito, aí depois chega uma hora que não aguenta e cai. Você teve esse momento? Assim, a gente tem os momentos, por exemplo, que a gente, por exemplo, se faz forte, tem os momentos que a gente, né, ali a gente dá aquela baqueada, né, aquele momento que a gente, por exemplo, acaba, né, deixando o choro vir mais forte, a gente acaba deixando, né, mas não tem como falar que não tem, né, porque nós somos seres humanos, somos, né, carne, somos fracos também, né, então a gente tem os nossos momentos de fraqueza, né, de estar, né, se derramando um pouco, né, deixando o sentimento falar mais alto, né. Mas a gente, assim, não pode, né, desanimar, não pode deixar de viver, né, deixar de lutar, deixar de continuar, né, a viver, né, porque, assim, por mais que a gente, né, perdeu o mais importante que a gente tem, por exemplo, que é o filho, né, hoje, assim, o filho muda a vida da gente, quando a gente passa a ser pai, passa a ser mãe, a nossa vida é transformada totalmente, né, então a gente tem um sentimento diferente, né, tem algo diferente, a gente tem uma responsabilidade diferente de ter um filho, de estar ali, né, dando aquela atenção, dando aquela cuidando, né, então a gente muda esse pensamento, então a gente acaba tendo esse sentimento de pai, de mãe, né? E tem os momentos que a gente não tem como, né? Deixar deixar o choro, né? Deixar a dor, né? Ela de existir, né? É, vendo que vocês serem unidos, isso ajudou bastante no processo de luto, né? Ajuda, né? Vocês decidiram não ter mais filhos. E explica como que é isso. Não é Então, difícil? porque assim, então a gente, por exemplo, o que acontece? No nosso caso, por questões de saúde, né? A gente decidiu não ter mais
mas no caso o filho, né? Mas assim, a gente hoje tem os afilhados, tem as crianças que a gente está sempre junto, né? Então a gente acaba adotando, né, como se fosse filho da gente também, né? Mas assim, a gente, né, passou por essa situação, então a gente pensou, a gente decidiu não ter mais filho, né? Mas assim, igual por exemplo, tem muitos casais, né, que passaram por um luto, né? Hoje, né, tem outros filhos também, né? Não que vá, né, suprir outro filho, nunca vai, né, substituir, né? Mas é bom, né, que também o casal que tem, né, outras crianças também, para poder estar dando aquele carinho também, né? Tendo, que a família venha estar, né, se unir mais ainda, né? Mas a gente, no nosso caso, a gente optou por não ter, né? Mas por questão de saúde também, né? Mas assim, a gente dá até vontade, né? Mas optamos por não ter mais. Mas Outro, assim, se você outro poderia nascer com problema? sim, a gente, por exemplo, assim, tem, né, esse receio, por exemplo, de, no caso, dar um problema, né, da criança nascer com problema, assim, então, problema cardíaco, né, alguma coisa assim nesse sentido. Então a gente, porque no caso do Felipe, o que aconteceu? A gente, quando a gente saiu o laudo dele, saiu que ele realmente tinha um problema cardíaco, né, só que até então ele não tinha sintomas de nada, então a gente não imaginava, né, que ele tinha esse problema. Então, por conta disso, a gente também, por questão de saúde, né, a gente decidiu não, né, ter outro filho, né, correr esse risco também, né? Questão de saúde, tanto para minha esposa também, né? Mas, assim, voltar, a gente, tipo assim, tiver criança, não tem jeito, né? Mas a gente optou por, assim, ter as outras crianças, a gente cuidar das outras crianças, dos afilhados, dos sobrinhos, né? Então, vamos cuidar dos outros e Deus vai cuidando da gente, né? Amanhã não, depois deixa aqui. Oi, desculpa, não, tava cortando aí. Essa vontade de ter neném, dá e passa. Vai, é verdade mesmo. Porque assim, a gente hoje está bem difícil criar um filho, né? Não, o mundo hoje está bem complicado. Mas assim, a gente, por exemplo, é muito bacana, né? A gente tem, por exemplo, a gente tem as crianças, tudo, né? Que a gente brinca, tudo, né? Mas, tipo assim, eu acho interessante, né? Por exemplo, tem pais, igual, por exemplo, tem pais que optaram diferente, né? De outra forma, a gente tem outros filhos, né? Que a gente tem até na ONG, né? Muitos pais, né? Que hoje têm outros filhos também, que têm lutado, né? Mas a gente, nesse nosso caso, a gente, né? Optou por isso. Mas se dedicar também, né? Ajudar outras pessoas também, né? Que têm passado por esse problema, por essa dor, né? Por essa luta. Porque não é fácil, né? Então, quando a gente tem alguém amigo para poder estar ajudando, né? Tá dando essa força para a gente fica feliz em poder ajudar também. Né? É verdade. O homem, ele, desde pequeno, ele tem um. É colocado para o homem que homem não chora, homem não pode demonstrar sentimentos, senão ele é mariquinha, né? E a gente vê que os homens, eles são muito fechados. Lá no grupo mesmo de homens, eu reparo que quando entra algum, eles falam: você tem que ser forte para ajudar sua esposa. E por que você acha que o homem é assim? Eu acho assim, né? Desde da questão tipo, da natureza, né? Por exemplo, sempre, né? O homem ele tem aquele, como fala, aquela responsabilidade, né? De ser o provedor, de ser o forte da casa, né? O filho ele olha o pai como super-herói dele, né? Então, o homem tem esse jeito, né? De falar assim, poxa vida, eu sou o super-homem do meu filho, meus filhos olham o pai como aquele super-herói protetor, né? Então, muitas vezes o marido, o que acontece? O esposo, o homem, né? Ele acaba absorvendo esse como falei, esse jeito de ser forte, né? Eu tenho que ser forte, eu tenho que estar ali forte, né? Eu tenho que mostrar que eu estou forte para poder ajudar na minha família, para poder que ninguém venha ver que eu estou fraco, né? Que eu sou fraco, que eu estou precisando de ajuda, né? Muitas vezes os homens deixam de pedir ajuda porque por essa questão mesmo de achar que ele tem que mostrar que ele é forte, que ele tem que ser o super-herói da família, né? Mas realmente não é isso, né? Então a gente, tipo assim, a gente também é fraco, a gente precisa de ajuda também, né? A gente precisa, por exemplo, estar
Uma hora a gente precisa ter um ombro amigo de alguém para poder estar ali, para você poder chorar, desabafar, conversar, né? Então o homem tem que aprender isso, que ele não é o super-herói, não é o homem de ferro, né? Não é o super-homem. Ele precisa de ajuda também. Então ele tem que deixar, tipo assim, as pessoas ajudar ele, deixar a esposa ajudar, conversar com a esposa mais, dialogar mais ali, procurar, né, saber como, o que ela está passando nessas situações todas de talvez a esposa tá ali também, né, precisando de um carinho, de alguém, de um abraço, né? Talvez ela quer que o marido mostre aquele sentimento que ele tem também ali, né? E muitas vezes ele não demonstra esse sentimento, né? Que tá ali triste, que tá precisando de ajuda também. Porque aí ela pensa, puxa vida, eu tô passando situação, mas meu marido tá ali, parece que não tá acontecendo nada com ele. Mas não é a realidade. Ele tem que, né, mostrar para a esposa que ele tá ali do lado dela, que tá os dois juntos ali, que estão precisando, né? Então a gente não é super-homem, né? A gente é carne, é ser humano, a gente também chora, a gente também sofre, a gente também é, passa por situação difícil, não tem jeito, né? Então, a gente tem que se apegar muito com Deus e, e tá ali unido com o casal, né? Tem que se unir cada vez mais para poder a gente poder tá vencendo cada dia, né? Cada luta, cada dia. E a gente sabe que vai ser cada dia de vida a gente é um dia vencido, né? É uma dor vencida naquele dia ali e vai ser por todo, tipo assim, quando a gente estiver vivo, a gente vai estar ali, né? Lembrando dos nossos filhos, cuidando, com saudade, com tristeza, mas um ajudando o outro, né? E ajudando a família também, né? Porque nesse caso a gente passou por a situação, mas a família da gente também sofre, né? Não é só o pai, não é só a mãe que perde, mas tem a avó, tem o avô, tem, né, os tios, tem os primos, tem todo mundo ali que, né, que sofre, né? Igual a gente, por exemplo, a família toda, né, tá sofrendo, né? Sofre, né? Então todo mundo tá lembrando, todo mundo tá ali, cada momento a gente se reúne e tá todo mundo lembrando. Falta tem aquele pedacinho que tá faltando ali, né? Então a gente tem que procurar essa união em todo mundo, né? Na família, nos amigos, em todo mundo, tá um ajudando o outro, né? Porque é uma dor que os pais passam, né? Mas também a família toda, os amigos também passam, né? Então a gente tem que estar buscando força sempre, né? Para poder estar prosseguindo e olhando sempre para frente, né? Porque não tem jeito, né? Igual, por exemplo, o Felipe, voltando nele, né? No caso, contando um pouquinho da história dele, ele é uma criança muito, muito sim, especial, né? A gente sempre procurou dar uma boa educação para ele, ensinar os princípios para ele, né? Cristão, né? Ensinar tudo ele as coisas certinhas, as coisas de Deus, os caminhos certos para ele. E até uma situação, uma vez que a gente sempre, até comentei com você já, uma vez minha esposa chegou em casa e ele estava assim, a gente estava lá e ele estava quietinho, chorando assim no canto, sentadinho, chorando. A minha esposa falou assim, mas Felipe, por que você está chorando? Ele falou assim, olha, mamãe, eu estou chorando porque quando que Jesus vai voltar? Aí ela falou assim, não sei, filho, quando Jesus vai voltar. Ele falou, mas porque esse mundo aqui, Jesus precisava voltar logo. Ele falava. Então, tipo assim, a gente vê que Deus já estava preparando ele para levar ele, porque era uma criança especial, né, tipo, para Deus, né? Então, Deus, ele já estava, assim, separando, porque Deus começou já a levar os dele, né? Separar aqueles que ele ama, já começar a levar, né? Tá levando um, tá levando o outro. Então, a gente sabe que ele era muito especial para Deus, né? Então, a gente se apega a isso. Se apega que ele é um anjo, assim, que está lá hoje, né, com o Senhor Jesus e é especial, né? E Deus está levando todas as pessoas especiais para ele, né? Então, isso é o que nos fortalece a cada dia, né? Porque a gente, tipo assim, tem a luta, tem a dor, tem o sofrimento diário ali da gente, mas sempre está lembrando, fala assim, puxa vida, está lá com Deus. E se ele estivesse aqui hoje, será que ele queria, se eu pudesse olhar ele hoje lá e perguntar para ele, falar assim, olha, você quer voltar? Eu acredito, sinceramente, 100%, eu acredito que ele não queria voltar para esse mundo hoje. Porque o lugar que ele está deve ser um lugar muito especial. A gente crê que é muito especial, né? E quem vai para lá não quer voltar mais. Então, eu acredito que ele está muito bem lá hoje, onde ele está. E eu tenho certeza 100% que ele não quer voltar para cá. E a gente tem que lutar hoje para ir um dia estar lá no mesmo lugar que ele está, né? Que é o principal, né? O alvo nosso hoje, por exemplo, como pai, como mãe, de quem perdeu um filho, né? Que tem passado esse luto, essa dor, é um dia estar indo para o lugar que o filho da gente está lá, né? Que a gente crê que é um lugar maravilhoso e que o Senhor Jesus preparou lá e a gente tem que lutar dia a dia para a gente chegar lá, né? É difícil, não é fácil. Esse mundo hoje está bem complicado, está bem difícil, né? Mas a gente tem que lutar dia a dia para chegar lá também. E um dia a gente vai se encontrar com eles lá, não sei se, né? Vamos conhecer lá, não sei. A palavra de Deus, né, ela fala muitas coisas, né? Mas um dia a gente vai estar nesse lugar também, né? Então, eu creio que esse lugar é especial e ele está lá hoje. É um anjo, né? A gente não fala pai de anjo, mãe de anjo. Nós que hoje, sim, perdemos um filho, né? Que esteve com a gente perdeu,
a gente perdeu, mas perdeu para Jesus, né? O importante é isso. E a gente, por exemplo, a gente somos, assim, somos especiais, né? Por ter esses filhos, né? Que Jesus levou, e a gente tem que estar sempre olhando para ele, né? E pedindo para que ele venha dar força para a gente, né? Para a gente estar lá um dia junto, se encontrar com nossos filhos, né? Então, esses pais que estão passando hoje por essa dor, tem muito pai hoje que está assim, né? Que está muitas vezes desistindo, né? Está querendo desistir de viver, né? Desistir de entregando os pontos, né? A gente tem que falar para eles que não entreguem os pontos, que continuem lutando, porque o filho dele está num lugar maravilhoso, né? Então a gente tem que lutar para estar nesse lugar também. Então a gente tem que continuar lutando, não pode parar de lutar, né? Vai ser luta dia a dia, a gente vai ter que levantar a cabeça, vamos chorar, vamos vai ter momento difícil, vai ter momento difícil, mas a gente tem que lutar para a gente chegar lá e estar junto um dia com nossos filhos, lá onde eles estão hoje. É, a Sabrina falou, só devolvemos o que era dele. A gente esquece que até a gente é de Deus, né? Nossos filhos são de Deus, mas a gente é egoísta, né? A gente quer todo mundo aqui juntinho da gente. É verdade. Ó, vou falar um assunto delicado, mas você, como homem de Deus, vai poder falar um pouquinho. Eu não sei se você conhece pessoas que acabam indo para a doutrina espírita. Por quê? Porque falam que o filho escreveu carta, fala que viu o filho, e as pessoas estão num momento muito delicado. E, e eu acredito na Bíblia. Eu não gosto muito, né, de placa de igreja, de falar, levantar uma bandeira, mas eu acredito na Bíblia e acredito em Deus. E, e eu acho muito cruel. E muitas vezes falam até que os familiares não podem sofrer. E o que que você acha disso? Você já ficou sabendo de alguma conversa dessa? Já te falaram? Olha, assim, no meu caso nunca aconteceu isso, né, de me chamarem ou alguma coisa assim. Mas a gente sabe de história de pessoas, né, que no momento de dor, no momento de sofrimento, né, de buscar um alívio, né, ela procura o espiritismo, procura chegar, ver se conseguir tentar falar com o ente querido dela, né. Assim, mas a gente entende que isso, sim, eu me perdoo falar, tipo assim, abertamente, né, tem pessoas que talvez acreditam, né, nessa situação, mas eu particularmente a gente assim, a gente aprendeu, né, que na Bíblia mesmo a gente aprende, né, que quando a pessoa ela parte, ela não tem como ela se comunicar mais com a gente. Então a gente sabe que hoje muitas pessoas, muitas doutrinas, muitas pessoas enganadas, infelizmente, né, por pessoas, né, que, né, vem com essa situação de falar que o ente querido veio falar com a pessoa, o familiar veio falar com a pessoa. A gente crê o quê? A gente crê que quando a pessoa, o Senhor Jesus leva ela, ele já leva para um lugar especial. Então ela não tem como ela voltar para falar com a gente. A gente não entende isso. A gente até passa para ver na parábola lá que o Senhor Jesus fala do rico de Lázaro, que a gente vê nessa parábola que fala, né, que ali tem a situação do rico e tem a situação de Lázaro. Até que o rico, no caso, não porque ele é rico, né, mas pela vida que ele levava, ele estava lá no inferno. Então ele poderia, via Lázaro, né, só que ele pedia, via a família dele lá também, sofrendo lá, né, fazendo as mesmas coisas que ele fazia de errado. E ele lá pedia para Abraão, né, pai Abraão, deixa eu ir lá falar com meus irmãos. Aí lá a gente vê na parábola que o Senhor Jesus falou que não tem como ele ir lá falar com os irmãos. Porque tem as outras pessoas para falar, tem os profetas, tem as pessoas de Deus que tá ali para orientar eles, para falar, ensinar as coisas para eles. Então, através dessa palavra que a gente crê, é que o quê? É que não tem como a pessoa voltar para falar. Imagina só, se todo mundo que faleceu tivesse que voltar para contar, como seria? Então, a gente entende que a gente tem que lutar aqui na Terra, a gente tem que lutar, tem que, né, dar o nosso melhor, dar o carinho que a gente precisa dar para os nossos filhos, para os filhos, dar o carinho que a gente precisa dar para o nosso familiar, porque a partir do momento que, né, ali que ele foi à sepultura, que o Senhor Jesus pegou a alma dele e levou, a gente crê que não tem mais jeito, né, ali para a situação, para a pessoa voltar e falar, não, está acontecendo isso, assim, a gente entende, biblicamente falando, né, a questão da fé, não independente de religião, né? Mas a gente entende na palavra de Deus que não tem essa possibilidade da pessoa voltar para se comunicar, né? Então a gente entende que o próprio Senhor Jesus, através dessa palavra, ele fala, né, que não tem como voltar. Que Abraão fala para o rico, né, ó, não tem como você voltar. O abismo que tem aqui separa a gente deles, então você não pode. Tanto é que você, né, que você fez, já fez, está aqui. Então a gente tem que
entender que não tem, assim, que hoje em dia, infelizmente, tem muita enganação do diabo de enganar a pessoa, de falar para a pessoa, não, é fulano, que estou aqui, continua, faz isso, mas a gente sabe que isso é uma enganação, né? Infelizmente, muitas pessoas são enganadas por isso. E a pessoa está ali no momento de dor, no momento de sofrimento, e muitas vezes já se aproveita da situação, a pessoa se aproveita da situação para poder o quê? Pegar aquele luto da pessoa, aquela dor da pessoa, e fazer ela, enganar ela, né, muitas vezes. Mas a melhor coisa que a gente fazer é o quê? É confiar e crer que o nosso familiar ali, né, está lá com o Senhor Jesus, está bem, e a gente, né, orar tipo assim, falar para Deus, eu sei que o Senhor levou, agora cuida de mim aqui, porque eu estou aqui ainda, eu preciso, né, que o Senhor venha cuidar de mim. Então eu entendo dessa forma, eu entendo que não adianta a pessoa buscar no Espiritismo, buscar em outras coisas, tentar falar com o familiar, porque o que a gente tem que fazer realmente, a gente tem que fazer em vida. A gente tem que amar em vida, a gente tem que cuidar em vida, tem que estar presente em todos os momentos dos filhos, dos familiares, dos pais, das mães. Não adianta a gente se distanciar, não adianta a gente, né, não dar um abraço, não falar que ama, não cuidar, porque amanhã pode ser tarde demais. Então, a partir do momento que a pessoa ali partiu, aí não tem mais o que a gente fazer. É igual no caso do Felipe. A gente, por exemplo, tem a consciência tranquila que o que a gente podia fazer para ele, a gente fez em vida. A gente deu amor, deu carinho, deu atenção, foi presente em todos os momentos. A gente não tem essa consciência de falar assim, eu poderia ter feito mais, eu poderia ter feito, né? Então a gente tem essa consciência que a gente tá tranquilo nas coisas, a gente fala assim, puxa, eu fiz o meu melhor. Então, faça o seu melhor pelo seu filho, faça o seu melhor pela sua mãe, faça o seu melhor pelo seu pai, faça o seu melhor pelos seus irmãos, por seus amigos, por quem está próximo de você. Porque depois que partiu, aí não tem mais o que fazer. A gente, né, e fica a gente mesmo, a gente tem que estar lutando. Eu entendo dessa forma, né? É verdade. Eu nunca entrei nesse assunto. Acredito que foi logo na sua primeira live. Mas tá bom. Vamos seguir. Sobre os pertences. Como vocês fizeram? Olha, essa é uma situação bem complicada para a gente, né? Porque, assim, a gente é uma situação bem delicada, né? Porque a gente, por exemplo, quando a gente perdeu o Felipe, a questão de, por exemplo, assim, a gente já, logo quando chegou, a gente tinha os brinquedos dele, as coisas que ele tinha, a gente pegou e já se desfez, né? Porque é uma coisa que estava ali bem próximo da gente, bem na nossa frente mesmo. Então a gente pegou, se desfez dos brinquedos, se desfez de muitas coisas dele. Mas tem coisas dele que a gente não conseguiu se desfazer até hoje. Até a gente estava conversando com o Roger, né, o nosso psicólogo lá do Floresci. Ele falou assim, cara, você tem que ver certinho para você acabar, né, doando, fazendo alguma coisa, né? Mas a gente tem aquele sentimento, não sei, né, de pai, de mãe, de parece que você, quando você tira aquelas coisinhas dele, que era as roupinhas mais, assim, que ele usava mais marcante, né, as coisinhas dele mais marcantes ali, a gente não conseguiu se desfazer ainda. A gente ainda tem, tá guardadinho aqui, nem vou mostrar aqui do lado, porque tá numa malinha aqui guardadinha aqui, mas assim, parece que a gente, por exemplo, é um sentimento nosso, né, não sei, da gente, parece que quando você tá tirando aquelas coisinhas ali, parece que você tá se desfazendo, parece que você vai deixar a pessoa, né, parece que tá falando tchau, vai, mas assim, a gente, é uma situação meio difícil, né, eu não sei, assim, lidar com a situação, né, não sei como que é, assim, pensamentos de cada pessoa, né, mas assim, a gente não conseguiu se desfazer de tudo. Por exemplo, as roupas assim, que ele mais marcante dele, né, pessoal dele, a gente não conseguiu desfazer. Tá lá guardadinha, arrumadinha, assim, a gente... E tem aquela hora que você, infelizmente, não tem jeito, né, que você vai ali, vai pegar, vai olhar, vai sentir o cheiro, vai estar o cheirinho ali, tá as coisas tudo ali, né, então é uma coisa que a gente não consegue se desfazer, né, deixar, né. Então, isso aí a gente tem ainda lutado com isso ainda, né, então a gente não conseguiu se desfazer de tudo, né. Essas coisas a gente... Isso, Cleverson, é o processo de vocês. Tem uma mãe que Deus falou para ela, falou, ó, ela tinha uma caixinha que tinha as coisinhas guardadas da bebê e ela tinha dia que ela ia lá, cheirava e chorava. E aí Deus falou para ela, ó, dá fim, já deu, porque ela ia lá só para sofrer. Mas Deus falou, e aí foi tudo bem. Eu vejo que cada um tem o seu tempo e sente que está preparado. Olha, agora eu estou preparado, agora eu vou me desfazer. Tem uma mãe que ela deixou tudo do jeito que está no apartamento e parece assim, ela sente que o filho está lá. Não é
espírito, sabe? Ela sente um amor, sabe? Eu ainda falei para ela, nossa, nosso assunto tá bem espírita. Mas é um amor, tá? Parece que o amor tá cheio lá no apartamento e ela não consegue mudar nada. Aí eu falei para ela, e você tá pronta para deixar aí? Ela olhou assim assustada e falou, não. Falei, tudo bem, não tá tudo bem. Porque cada um tem seu processo, né? Não adianta querer acelerar. E tudo bem se tem 5 anos, né? Tá tudo bem. Então, a gente, assim, igual você falou, né? É, deixa Deus agir. A hora que Deus falar assim, olha, pega, tira, a gente vai tirar, com certeza, né? Porque, eu não sei, né? Ainda vai chegar um momento que a gente vai ter que tirar. Né? Eu sei disso, né? Que a gente vai ter que acabar tirando, mas, por enquanto, deixa ali, deixa o que Deus falar, a gente pega e tira. Mas é bem difícil, é uma situação bem difícil, por exemplo, é bem complicado, né? As coisinhas marcantes, né, que a gente tem, por exemplo, né? Igual, tem lugares que a gente vai, né, por exemplo, a gente ia com o Felipe, no caso, que a gente chega lá, a gente, né, sente, né, tipo assim, puxa vida, a gente vinha aqui, sentava aqui, né? Teve lugares que a gente demorou muito tempo para poder estar voltando, né? Porque a gente ia direto, a gente tá voltando naquele lugar, né? Porque era um lugar marcante, né? Por exemplo, que ele chegava lá, ele gostava daquelas tipo de coisa, tudo, né? Então, assim, é uma coisa bem complicada. Uma coisa também importante que a gente percebe também no meu caso, assim, eu tenho muita foto no celular do Felipe, tem um vídeo, tem muita coisa, né? Então, para mim, isso, o que acontece é uma coisa tranquila. Eu, por exemplo, eu posso estar vendo foto, eu posso estar vendo vídeo, isso não interfere muito, assim, no meu dia a dia, né? Então, tem hora que eu olho para a foto dele e eu fico feliz, falo, puxa vida, meu filho, né, tipo, tá ali, dá saudade sim, mas aquela alegria, né, de estar vendo a fotinha dele ali, lembrando dele, dos momentos bons dele, né, lembrando daquela situação, daquela foto ali. Então, para mim, isso é uma coisa tranquila, né, não tem problema com isso. Mas tem muitos pais, né, por exemplo, que passam nesse problema, né, de estar ali, de ver uma foto, de ver alguma coisa, né, para eles é difícil, né, assim, é uma situação bem difícil, mas para mim, assim, é mais tranquilo. Então, essa questão também, por exemplo, de estar falando sobre o assunto, né, é uma coisa mais tranquila para mim. Mas tem pais, por exemplo, que não conseguem, né, falar do assunto, né? Que ele chega nesse momento e ele não consegue, né? Ele dá aquela travada, né? É bem difícil, né? Mas a gente, vamos lá, vamos voltando, vamos. Você tem algum gatilho que você fala, isso eu começo a chorar e não paro? Ou eu fico mal? De lembrar, assim, alguma coisa assim. Agora, assim, de cabeça, eu não estou lembrando nada, assim, de situação assim mesmo, né? Mas, assim, não tem como, né? Tem horas que a gente, por exemplo, vem aquela hora ali que você não tem jeito, você desaba, né? Mas na situação, né? Por exemplo, uma data igual hoje, por exemplo, data comemorativa, né? Tem aquela data comemorativa que você lembra, por exemplo, no dia do aniversário você vai estar ali mais triste, né? Vai estar lembrando das situações, né? Tem os dias dos pais hoje que é uma situação bem difícil para a gente, né? Pro pai pra gente que perdeu o filho. Hoje quem perdeu o pai também, né? Tem muitos amigos nossos, por exemplo, hoje mesmo foi um dia bem difícil, né? Porque não só a gente que perdeu o filho, né? Mas quem perdeu o pai também recente, né? Não só recente, mas lembra, né? Então, esses dias comemorativos são bem difíceis, né, pra gente. Hoje mesmo, por exemplo, tem muitos pais, né, que participam do Floresci mesmo, né? Pais e mães, que é difícil, né? Tem mãe que foi um pai também pro filho, né? Então, é uma situação bem difícil, né? Esses dias comemorativos são os dias mais complicados, acho que em tudo, né? Em época de Natal, final de ano, época de festa, tudo, né? Então, são os dias mais difíceis para quem perdeu um filho, para quem perdeu um pai, né? Hoje mesmo a gente estava até brincando, né? Na igreja hoje foi um chororô, todo mundo estava ali, né? Lembrando dos pais, lembrando dos filhos, lembrando de todo mundo, né? Então é bem complicado. Não tem como a gente é ser humano, a gente tem hora que a gente desaba, né? Não tem jeito. Mas Sim, infelizmente, assim, a gente, né? Tem nossas fraquezas, né? Mas assim, os dias comemorativos são mais difíceis pra gente, né? Igual a minha esposa também tem o Dia das Mães, né? Que é aquele dia mais difícil, né? Que a gente sempre lembra do momento que chegava as coisas da escola, né? As lembrancinhas, coisas da escola. Então a gente é bem difícil, né? Mas o que a gente, né? É a luta que a gente tem passado, né? Não tem jeito. para você, como que foi no início? Você consegue lembrar? Você trabalha por conta. Você foi Sim. trabalhar desde o início?
Então, eu particularmente procurei trabalhar, procurei ocupar minha mente, procurei, né, fazer as coisas, continuar a manter minha rotina de trabalho, minha rotina normal, né? Normal assim, em termos, né? A gente procurou trabalhar, procurou ocupar nossa mente, né, com as coisas, né? A gente, por exemplo, não paramos de falar assim, olha, eu não vou tirar um dia, vou ficar parado, vou, por exemplo, me afastar um pouco, vou tirar um dia, não vou na igreja, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, das nossas atividades normais, né? Como de trabalho, como cristão também, né? Então a gente procurou ocupar mais ainda a nossa mente, procurar mais coisa para fazer, né? Para poder estar ali. Se a gente ficasse parado, né? Hoje, se você ficar, por exemplo, vou ficar parado, eu não vou tirar um tempinho para mim, essas coisas assim, é mais difícil, né? Porque ali você acaba se fechando, né? Acaba sentindo mais dor ainda, acaba, por exemplo, causando, por exemplo, até uma depressão, né? Que a pessoa, por exemplo, quanto ela mais, né, deixar de estar ali fazendo as coisas, mais se fechar, mais é a chance dela, né? Tá adquirindo uma depressão, ficando ali, né, sem força, né, para poder continuar e lutar. Então, a melhor coisa dessa situação, no meu caso, foi o quê? Foi me apegar ao trabalho, me apegar, né, às outras coisas que a gente faz, né, para poder estar não ficar, né, só ali lembrando toda hora, todo momento, né, ficar só naquela se remoendo naquela dor, né? Então a gente procura ocupar a mente, ocupar o nosso tempo fazendo outras coisas, né? A Vânia tá por aí? Eu acho que daí tá. Vânia, você tá Tá aí? Fala aqui. um oi aí pra gente. Eu, eu acho que a gente poderia deixar de conselho para as pessoas que, que eles poderiam se unir mais, falar mais, porque isso ajuda no processo de luto, né? Eu acho que a gente poderia Apareceu a deixar de Vânia aqui. conselho para as pessoas. Vem aqui, Vânia, Oi? participar do finalzinho com a gente. O que você tem a falar sobre esse processo do luto do homem? Como foi para você, como esposa? Oi, gente, tudo bem? Então, assim, foi que nem ele falou, né? O homem, ele sofre de uma maneira diferente, né? Ele acaba se guardando, né? Se tentando proteger todo mundo, né? Mas a gente unido, né? A gente consegue passar, né? Por isso. Assim, pra gente, pra mim, pra ele, como a gente se uniu ainda mais, então a gente conseguiu, né, ajudar um ao outro, né? Ele sempre foi forte, né? Tem os momentos também, mas ele sempre, né, se manteve centrado, né? Então eu sei que para muitos é difícil, mas para ele até me surpreendeu. Ele é uma bênção. E com isso, assim, com essa forma dele tentar mostrar a força dele, isso acabava me ajudando. Porque eu também me via nessa obrigação também de ser forte, né? De estar ali para segurar a barra de todo mundo, né? Então, porque a gente sabe que a gente acaba, se a gente se entregar, acaba indo várias pessoas, né? Junto. Então a gente tinha que ficar firme. E ele é uma bênção. Vocês choravam juntos? Ah, já teve situações, sim. Assim, eu procurava sempre, assim, dar aquela escondidinha, né? Para não deixar ele mal também, porque se ele me visse mal, ele também ia ficar mal. Então, eu acabava chorando quando eu estava sozinha, na madrugada, né? Mas, assim, já aconteceu várias situações, várias vezes, a gente chorar junto, né? E lembrar de situações e acabar desabando junto, né? Mas ali a gente chorava que tinha que chorar e levantava a cabeça e vamos em frente, que Deus é com a gente. Mas teve sim várias situações. O que vocês deixariam de recado para os casais, para os homens? Pode falar. Então, assim, o que a gente tem para falar é o seguinte, a gente sabe a dor né, todo mundo está passando nesse luto, né, no caso, principalmente os pais e mães que estão passando pela situação, né.
que é muito difícil esse momento, né? Então a gente fala o seguinte, que a gente tem que olhar a parceira, olhar a esposa da gente, como que uma pessoa que é amiga, próxima, né? Que está ali para ajudar a gente. Que os dois estão passando pela mesma situação. E que um se apega mais com o outro, né? Porque é nessa hora que um precisa mais do outro, né? Nessa hora que um precisa se unir mais, que a gente precisa estar mais próximo, que a gente sabe que a gente tem uma esposa ali do lado que vai ajudar a gente. Que não, se a gente tiver que chorar, vai ter que chorar, vamos chorar junto, vamos fazer tudo junto, mas não desistir, né? Não desistir de lutar, não desistir de viver, não desistir de continuar em frente, prosseguir. Foi igual eu falei, né? A gente tem que olhar que o nosso filho hoje está num lugar maravilhoso. E ele está bem. A gente tem que colocar essa consciência com a gente, que fala assim, olha, meu filho hoje está bem, minha filha hoje está bem, está com o Senhor Jesus. Então eu preciso continuar lutando. Eu preciso continuar permanecer de pé. A gente não pode desistir de viver, desistir de lutar, desistir de continuar lutando. Então a gente tem que saber que a gente tem uma esposa, tem muitos que têm filhos, filhas ainda com eles, então eles têm que olhar para os filhos e falar assim, tem meu filho aqui ainda, tem minha filha, tem minha esposa que está precisando de mim. A gente tem que continuar lutando, tem que lutar. Não é fácil, não é fácil, mas a gente se apega muito com Deus, porque quando a gente se apega com Deus, a gente tem essa força para vencer. A gente tem essa força. Deus, ele todos os momentos, ele está ali para ouvir a gente. Então, quando você se sentir triste, você se sentir angustiado, você se sentir sem forças, é o melhor momento para você ir no seu quarto, ali, sossegado, quietinho ali, dobrar seu joelho, falar com Deus, pedir força. Eu tenho certeza que Deus vai dar essa força para você lutar e vencer. Vencer dia a dia, vencer momento a momento. A gente vai esquecer? Jamais. A gente vai deixar de lembrar? Jamais. Mas a gente tem que lutar, tem que viver, porque tem outras pessoas que precisam da gente. Então tem a nossa esposa que precisa da gente, tem nossa família que precisa da gente, tem nossos amigos que precisam da gente. Então a gente não pode, de maneira alguma, jogar toalha. A gente tem que continuar lutando, porque eu creio que, assim como nossos filhos foram com o Senhor Jesus, um dia a gente vai estar lá. Então a gente tem que continuar lutando nesse sentido, nesse foco, com Deus, para a gente poder chegar um dia lá e estar bem também com o Senhor Jesus. Então, o que eu dei para dizer é isso. Continue lutando, não desista de lutar, não deixa nada impedir você de seguir em frente. E olha para o lado do seu lado, que você é um homem, pai ou mãe que está passando a situação. Olha que do seu lado tem uma pessoa que precisa de você também. Sempre tenha, no caso da sua esposa, seu esposo, ou seu filho, ou seus familiares que estão precisando de você. Então, viva, cuide das pessoas que você ama, abrace, cuide, beije, procure estar próximo, que essa é a única certeza que a gente tem, né? Que um dia a gente vai partir também. Então, que nossos filhos estão bem cuidados, Deus está cuidando, então a gente um dia vai estar lá também e tem que seguir nesse foco, né? Nessa direção, de manter nossa vida em sentido certinho, né? Para poder um dia se encontrar com o Senhor Jesus e estar lá, quem sabe um dia encontrar nossos filhos lá, bem, né? Os nossos anjos lá. Verdade. E você, homem, se você não sabe lidar com as suas emoções, não consegue falar muito, está com problemas, a gente pode te ajudar. Entre em contato com a gente ou com o Cleverson, que a gente tem o grupo de homens, tem o psicólogo lá, e a gente tenta te ajudar, tá bom? E você, Vânia, deixa um recado para as esposas, para ajudar o marido. Então, eu acredito, Simone, que a gente precisa ser, como a palavra de Deus diz, né? Que a gente precisa ser aquele cordão de 3 dobras, né? Que ele não se desfaz. Então, assim, a gente precisa estar unido, nós, o casal, com o Senhor Jesus. Porque assim a gente consegue permanecer. A gente não pode querer ser uma ilha, né? Que a gente não precisa, não acha que não precisa de ajuda, acha que não precisa de ninguém. Então, assim, que eles se unam, né? Se juntem, eles não são, não é culpado, nenhum é culpado pelo que aconteceu. Deus não é culpado, o pai e a mãe também não. Não se sinta culpado, não carregue essa culpa, né? Mas que se unam, né? Se unam para que essa dor acabe sendo, não vou dizer que vai ser fácil, mas que se torne mais leve, né? Não carregar esse peso. Então, assim, se unam, um cuida do outro, né? Como o Cleverson falou, alguns têm, a grande maioria tem outros filhos, e querendo ou não, os filhos sentem, né? Essa dor que o pai e a mãe estão sentindo.
Então, assim, a melhor coisa é se unir o casal, se unir, buscar em Deus, buscar a força em Deus, que é só assim que a gente vai conseguir permanecer. A nossa luta continua, né? Nossa luta continua, ela vai ser diária, mas com o Senhor Jesus a gente vai vencer. E a gente espera esse lindo reencontro, né? Então a gente tem que permanecer para isso, para a gente alcançar isso que eles alcançaram, né? Que é eterno. Então é isso. E a mulher precisa entender que a mulher é diferente do homem. A mulher que Sim, quer conversa, o homem quer ficar quieto, né? Ele não sim, consegue. exatamente. A mulher, a caixinha do homem é diferente da caixinha da mulher, né? A mulher quer falar, né? A mulher quer falar, quer mostrar aquilo que o homem não. Então precisa um entender o outro, né? Tem que ter essa necessidade de um entender o outro, de um parar para ouvir. Se o homem quer ficar quietinho lá, ter aquele momento, deixa ele no momento dele, né? Quando der a oportunidade, vai lá, conversa. E a mulher é a mesma coisa. Se ela tá naquele momento que ela precisa chorar, que ela precisa desabafar, pode ser aquele momento, tem mulheres que também são mais caladas, né? Sim. Que não gostam, que tem um grande problema de falar sobre o assunto, ou que não quer expor aquela dor. Né? Eu acho que tudo vai de um entender o outro, né? Cada um tem o seu momento. Mas que isso não afaste um do outro, né? É verdade. Ó, vocês são muito especiais, vocês sabem. Muito obrigada. Cleverson foi muito bem, tá de parabéns. E espera a próxima, hein? Gente, obrigada. Um feliz Dia dos Pais, tá, Cleverson? Deixa um último recadinho aí pro pessoal. Também quero desejar obrigado pelas palavras, quero desejar um feliz Dia dos Pais também, para todos os pais que estão acompanhando, que vão ver esse vídeo, né? E que Deus abençoe cada um deles, né? E cada dia eles venham ter mais força e mais direção para permanecer firme e permanecer em frente. Vou dar um grande abraço para vocês todos, e tanto os pais também, mas também pelas mães, né? Que também perderam filho e que têm lutado dia a dia, né? Então não tem sido fácil, mas que Deus venha fortalecer vocês a cada dia mais e que não desista, continue lutando, que Deus com certeza vai honrar muito vocês ainda, vai dar muita felicidade para vocês. Isso aí. Beijo. A Natália assistiu até o fim. Tchau, tchau. É a Natália parceira. É mesmo. Ó, Natália, para você, ó. Tchau, tchau. Beijo, Tchau, tchau. tchau, tchau.